Em nome de Deus, nosso Pai, Criador, em nome de Jesus, nosso guia, mestre e modelo, nós cumprimentamos a todos os presentes, dizendo-lhes assim: boa noite. Boa noite. O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 12, manda que nós devemos amar os nossos inimigos, que nós devemos pagar o mal fazendo o bem. E aí a passagem diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Quem disse isso? Moisés. Numa época atribulada, praticamente 3.300 anos atrás, em que existia uma lei que era conhecida pela lei de Talião. O olho por olho, dente por dente. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas Jesus veio e disse: eu vos digo, porém, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos que vos odeiam, e orai por todos os que vos perseguem e caluniam, para serdes verdadeiramente filhos de Deus Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz vir chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se não amardes senão ao que vos amam, não tereis recompensa alguma. Porque as pessoas de má vida, os publicanos, também fazem assim, amam aqueles que vos amam. Isso aqui está em Mateus, no capítulo 20, no versículo 43 a 47. Por que é que Jesus, sendo quem é, quem foi e quem é, pediu que nós pagássemos o mal fazendo o bem? Ele pregou isso em favor do nosso equilíbrio, em favor da nossa harmonia, da nossa paz interior. Porque ele conhecia muito bem a lei de atração, a lei das afinidades. E ele sabia que, de acordo da maneira que nós agíssemos, nós poderíamos ter alguns encostos indesejáveis, problemas, com aquela espiritualidade ainda não muito esclarecida, que gosta de pregar maldades. Jesus sabia, porque no nosso livro dos Espíritos, na questão 456 a 459, pergunta-se se os Espíritos veem tudo que nós fazemos. E a resposta, sim, podem ver. Podem ver por quê? Porque constantemente são os Espíritos estes que nos rodeiam. E como as estatísticas espirituais são de que existe em torno de 26, 25 bilhões de espíritos desencarnados, e nós encarnados somos apenas 6 bilhões, mais ou menos cada um de nós tem uma companhiazinha de 4 espíritos. Isso é uma teoria.
Quem são esses 4 espíritos? Quem são os espíritos que nos rodeiam? São aqueles que nós chamamos. São aqueles que nós atraímos, de acordo com a lei de atração, de acordo com a lei das afinidades, de acordo com os nossos gostos e as nossas atitudes. Ninguém vai aonde não é chamado. E nós chamamos. Por isso Jesus mandou que nós tomássemos muito cuidado. E aí, a questão 457 ainda pergunta se os espíritos têm condições de conhecer os nossos pensamentos. E a resposta é sim. Conhece até aquilo que a gente não quer que seja conhecido. Até os pensamentos mais secretos que nós gostaríamos de esconder, de ocultar, eles conseguem penetrar. Mas ninguém se preocupe, porque existe parâmetros, existe bloqueios, também não é assim, né? Nós temos que dar motivo para que eles penetrem. E aí tem o que é que os espíritos pensam de nós quando estão nos observando. Depende. Se eles são espíritos levianos, eles riem, eles se divertem com as peças que pregam para nós. A gente às vezes coloca na ideia que qualquer dorzinha nessa região já vai ser problema cardíaco porque alguém morreu na nossa família, e aí eles começam a instigar. Eles começam a botar, como a gente fala, lenha na fogueira. Começam a dizer, realmente, qualquer dorzinha aí já vai dar um... E não é assim. Não é assim. Mas eles gostam de brincar com a gente. Então a gente tem que também ter bom humor para brincar com eles. Ou seja, entra por aqui, sai por aqui. A última questão é se os espíritos influenciam em nossos pensamentos e nossos atos. E aí diz o texto que eles influenciam tanto, mas tanto, que se nós não nos cuidarmos, eles nos dirigem. E nós não vamos deixar isso acontecer. Por quê? Porque nós temos livre-arbítrio, nós temos liberdade, nós temos individualidade, e nós não queremos ser dirigidos. Nós queremos ser aconselhados, orientados, mas dirigidos como marionete, não. Foi aí que Jesus falou que nós deveríamos amar esses inimigos, repetindo, em favor do nosso equilíbrio interior, da nossa harmonia, da nossa paz interior, tomando cuidado com a lei de atração, com a lei de afinidade e com os encostos que poderiam nos incomodar. E aí, a aplicação da lei da caridade, que é o melhor antídoto que nós devemos aplicar em nossas vidas. Porque a caridade é ser benevolente, é fazer o bem. Ou ser indulgente, que é desculpar os erros daqueles que estão errando. E o perdão das ofensas. E aí Jesus fez um propósito conosco. Falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. E fez um outro convite que nós não podemos desprezar e que é muito bom. Vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados, que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para todos os seus problemas. Encontrareis guarida, orientação, apoio para a resolução dos seus problemas. Então Jesus sabia que é muito complicado para nós
amar aquele que nos quer fazer mal. Ele sabia disso. Então, por que ele pediu isso? Ele sabia que é muito difícil a gente ter ternura por alguém que nos quer fazer mal. Confiança a gente tem por aquele que a gente confia e não por aquele que a gente sabe que de um momento para outro pode fazer uma coisa, uma baixaria, digamos assim. Ele sabia que não era possível ter amizade por essas criaturas e nem simpatia por essas criaturas. Ele sabia que era muito difícil nós termos prazer em estar junto dessas pessoas. Eu conto sempre uma coisa, que quando alguém que tenha uma mediunidade já desenvolvida, aflorada, e essa criatura se coloca na frente de uma pessoa de má intenção, a gente não se sente bem, a gente sente uma dorzinha de cabeça, às vezes a perna fica meia bamba. São fluidos negativos que aquela criatura está exalando. E como ela tem uma aura, e nós também temos a aura, o contato de aura com aura dá essa repulsa ou essa atração. Tem gente que a gente tem prazer em abraçar, tem gente que a gente tem prazer em não abraçar. Ou longe de mim. Por quê? Exatamente pelo aquilo que a criatura carrega dentro dela, de maldade, de inveja, de ciúme, de malquerença. Então Jesus sabia de tudo isso. Ora, sabendo disso, que amar é esse que Jesus pediu para nós? Que amor é esse? Simples. Jesus só queria que nós fizéssemos algumas coisas em nosso benefício. Pense bem, não é em benefício a não ser o nosso, principalmente. Que nós não tenhamos ódio contra ninguém. Essa é uma forma de amor que Jesus pediu para nós. Não tenhamos ódio contra ninguém. Não tenhamos raiva contra ninguém. Não tenhamos desejos de vingança. Por quê? Porque quando nós temos ódio, quando nós temos raiva, quando nós temos desejo de vingança, nós estamos abrindo um campo de atração para os irmãozinhos que querem se aproveitar da situação para piorar ainda mais. Aí é que está. Por quê? Porque eles querem nos ver perturbados e eles querem se utilizar de nós para perturbar a quem eles querem cometer vingança. Porque esses irmãozinhos são inimigos desses que nós queremos fazer vingança. E como eles não têm corpo de carne, como nós temos, eles se utilizam de nós, que somos médiuns, porque todo mundo é médium, em grau diferente, mas é. Está lá, no livro dos médiuns, questão 149. Em graus diferentes, mas somos, segundo Kardec. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo prático. O Carlos Dávila, meu amigo de mais de 30 anos. Sim, senhor. Eu estou com 71, acho que eu ia esconder a idade não, né? Ora, se eu tenho raiva do Carlos Dávila, também vai existir espíritos que têm raiva dele. Vai existir. Como eles não conseguem fazer maldade diretamente sobre ele, eles vão se utilizar de alguém
que quer fazer maldade para ele. No caso, eu. Então, eles vão me engordar de maldade para eu jogar tudo em cima dele. É assim que funciona. E Jesus sabia disso. Então, não odeie, não tenha raiva e não tenha desejos de vingança contra ninguém. Que nós devemos perdoar aqueles que estão errando contra nós, sem pensamentos ocultos. O que é que significa isso? Eu perdoo, mas eu quero que ele capote o carro, que o carro dele pegue fogo. Não é por aí. Eu perdoo, mas tomara que ele dê uma topada e perca um dedo. Não é por aí. O perdão é incondicional, não tem condição. A desculpa não tem condição. É desculpar mesmo, sem pensamentos ocultos e sem impor condições. O que Jesus pediu que nós amássemos os nossos inimigos é não dificultar a reconciliação com aquelas criaturas que ficaram de mal com a gente. Passado um tempo, elas querem se reconciliar. A gente deve auxiliar nessa reconciliação e não dificultar. É desejar o bem para essas pessoas e nunca desejar o mal. Porque vocês podem ter certeza de uma coisa: tanto o bem quanto o mal funciona como um bumerangue, vai e volta. Não adianta desejar maldade para os outros. Desejou maldade para o seu vizinho, o seu vem a caminho. Quem é que dizia isso? As vovós. Muito sábias nas suas colocações. E a gente só vai valorizar isso depois que amadurece. Depois que atinge uma certa melhor idade. Não é assim? E aí, socorrer as criaturas em suas necessidades. Se alguém chega para nós pedindo um auxílio, um conforto, um reconforto, uma orientação, a gente não deve virar para o outro lado, deve atender. Porque aí é que está a grandeza do coração humano. E nós espíritas temos um motivo a mais, temos um plus, que é o conhecimento. E o conhecimento da verdade, foi Jesus que disse, vai libertar a pessoa. E nós precisamos dessa liberdade para agirmos cada vez melhor. Então, já imaginaram como é que nós ficaríamos sendo pessoas de bem se um vizinho que a gente não consegue se relacionar com esse vizinho, que de madrugada desse um AVC, uma coisa nele, a gente iria deixar de socorrê-lo? Não. Nós não temos coração para isso. Nós iríamos atendê-lo. Apesar de tudo. Por quê? Porque nós temos um coração bom. Nós somos pessoas de bem. Não quero saber de reencarnações passadas, eu estou falando agora. O passado é outra história. Não cabe a mim julgar, nem quero descobrir, nem o meu. Eu quero é analisar o nosso presente. E o nosso presente, nós somos pessoas de bem. Estamos imbuídos em fazer o bem. Então, socorrer aqueles que nos querem mal em suas necessidades. Agora vem uma coisa um pouco mais difícil. Sentir alegria com o sucesso daqueles que nos querem mal. É fácil? Não. É necessário? Claro que é. Porque faz parte do contexto. Sentir alegria se alguém que a gente conhece que nos quer mal está se dando bem. De forma ética e honesta. Sem prejudicar
quem quer que seja. Jesus pediu que nós nunca fizéssemos comentários depreciativos. Fofoca. Nunca. Porque a calúnia já matou muita gente e mata. Muitas vezes a gente tem um relacionamento bom no ambiente de trabalho, de repente as pessoas começam a virar a cara. Começam a nos tratar com frieza, com indiferença. Por que será? Calúnia. Estão nos caluniando. Estão falando coisas negativas a nosso respeito. Eu não sei o que acontece comigo, peço licença para contar alguma coisa, mas tem lugar que eu sou obrigado a chamar o chefe e dizer assim, olha, a partir de hoje, qualquer coisa que chegar no teu ouvido, me chama. Me chama que eu quero fazer uma acareação. Eu quero chamar a pessoa que comentou e ela vai ter que dizer na minha frente. Isso acontece comigo tão comumente. Eu estou num lugar executando uma tarefa, de repente a pessoa chega e diz assim, Garcia, eu sou seu amigo, eu ouvi falar que você está descontente aqui com certa situação. Eu? Rapaz, eu nem abri a boca para nada. E o dia que eu estiver descontente, eu vou falar para você, para o chefe, para o patrão. Não vou falar para os outros. Falar para os outros é fofoca. Falar para os outros uma coisa que não tem nada a ver, não. Olha, eu acho que eu devo ter jogado muita pedra na cruz. Porque comumente acontece isso aí. E aí você nota que o ambiente está diferente, está frio, está gelado. É que estão fazendo comentário a seu respeito. Ou por ciúme, ou por inveja, ou por vingança. Porque tem gente que tem ciúme e inveja de quem tem sucesso na vida. Ou não é assim? É coisa de gente pequena? É. Mas o nosso planeta tem de tudo. Tem gente pequena, média, grande. Não no tamanho, no coração. Então, eu não quero mal de ninguém. Como nós também não vamos querer mal de ninguém. Por quê? Porque nós estamos no lugar certo da nossa evolução. E aí, nunca fazer, já falei isso, comentário depreciativo de ninguém, para que não venhamos a prejudicar ninguém de modo algum. Conclusão, é retribuir o mal fazendo o bem, sem intenção de humilhar ninguém. Ó, tá vendo? Eu estou lhe perdoando. Tá vendo como eu sou bonzinho? Aí é cobrança. Você está querendo ganhar alguma coisa com isso. Ou seja, o reconhecimento do outro. Então, faça simplesmente porque você é grande. Faça simplesmente porque você tem amor. Faça simplesmente porque você um dia também errou e poderá vir a errar novamente. Porque nós nunca sabemos quando é que nós vamos tropeçar e quando é que nós vamos cair e vamos precisar que alguém nos levante, precisar que alguém que nos ajude. Não vamos esquecer que Deus, que Jesus mandou que amássemos o nosso próximo, como nós queremos ser amados. E que nós amássemos a Deus, nosso Pai e Criador, acima de tudo. Então, para a criatura que tem uma mente curta, de pouco entendimento, ela acha que amar os inimigos é um absurdo. Eu não vou amar ninguém. Eu quero lei de causa de talião? Não, isso aí já passou. Isso aconteceu há 3.300 anos atrás, hoje não cabe mais. Hoje já veio Jesus, há 2.000 anos atrás, depois veio o Espiritismo, há 150 e poucos anos, 1857, que foi codificado o primeiro livro.
Não cabe mais isso aí. Hoje nós temos a nossa doutrina que nos ensina a amar, a entender, que nos ensina a lei de causa e efeito, aquela lei que diz assim, semeou, tem que colher. E todos os nossos atos têm consequências. Ninguém fica impune por aquilo que fez ou deixou de fazer. Então parece que as criaturas de mente curta têm um pensamento absurdo a respeito desse detalhe. Quem pensa assim só está levando em consideração a vida presente. Está esquecendo do passado, de outras reencarnações. E aí, tem gente que acredita que a morte do corpo físico, ela vai nos livrar dos nossos inimigos. Pior, é mentira. A morte não nos livra de inimigo nenhum. Pelo contrário, se o Carlos Dávila é meu inimigo, eu quero tê-lo aqui na minha frente olhando para ele. Porque se ele desencarnar, eu não vou saber o que ele está fazendo, aonde e a hora. Então ele apronta uma para mim e eu não vejo, não sinto. Então eu quero ter ele sempre no meu olhar. Então não adianta matar o inimigo, porque o espírito não morre e vai continuar sendo inimigo. Vai continuar perturbando. E nós não queremos isso, nós não gostamos disso. Então, nós temos aqui na Terra que levar em consideração alguns detalhes importantes. Esta Terra é de provas. Nós somos participantes delas. Sim. Se nós somos, nós também temos provas. Para passar nessas provas e galgar pontos melhores, nós temos que agir de maneira correta. Mas também é uma terra de expiação? Expiação é o quê? Resgate de débitos. Quando você faz um empréstimo no banco, o banco lhe cobra. Você tem que resgatar o seu empréstimo, pagar. Quando nós fazemos coisas erradas nesta vida ou em vidas passadas, nós ficamos em débito. Abandonamos um lar, por exemplo, é um débito. Nós vamos ter que ressarcir isso aí. Nós vamos ter que pagar isso aí. Essa atitude é um débito. Está lá, registrado na nossa ficha. Um dia nós vamos ter que resolver essa parada. E temos que levar em consideração a lei de causa e efeito. É uma lei física, é uma lei de Deus, é uma lei que não vai mudar, que diz que toda sementeira tem uma colheita, toda ação tem uma reação, toda. E nós somos participantes disso aí. Enfim, as consequências das semeaduras mal feitas são esses inimigos. Ninguém arranja inimigo sem motivo, de graça. Não cai assim do céu. Mas nessa vida eu sou tão bonzinho. Nesta vida. E as outras? E as outras? E o que aconteceu em Roma? Lá com Jesus? Onde é que a gente estava? Só Deus sabe. E o que aconteceu nos tribunais de Inquisição? Quem eram aquelas criaturas? E aqueles cavaleiros templários que tinham lá, que roubavam as riquezas para levar para a igreja? Quem eram? Quem é que aprontou na Primeira Guerra Mundial? Na Segunda? Quem é que aprontou aqui na Guerra do Paraguai? Que, segundo Divaldo Franco, o Brasil teve que construir a Itaipu e dar de graça para o Paraguai para ressarcir as dívidas da Guerra do Paraguai.
segundo Divaldo Pereira Franco. Está no YouTube. Tudo tem consequência. Então, hoje a gente olha para os irmãos, em todos os lugares, a gente está no caminho correto da nossa melhora, de vencer as provas, de ressarcir os débitos, as expiações, tudo bem. Que bom que a gente aprendeu a ter essas oportunidades. Para que não venhamos a semear mais nada que vem nos cobrar no futuro. Porque exatamente a justiça de Deus está aqui nas reencarnações. Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, soberanamente bom e justo, ele não pune ninguém. Não pune. Ele dá oportunidades através das reencarnações para a gente se redimir, se melhorar, se limpar. É isso que acontece. Ele não vive lá com a pranchetinha vendo quem é quem, fez o quê, não. Ele pegou as suas leis, escreveu em nossa consciência e cada um de nós tem as leis de Deus na consciência. Tanto é assim que quando a gente faz alguma coisa errada, a gente se arrepende. Tem uma dorzinha aqui no coração, depois tem um remorsozinho, que é uma dor na alma, que remédio de farmácia não cura. Pode até aliviar, a gente vai dormir, mas amanhã a gente acorda com tudo aquilo novamente. Não adianta, não dá para fugir. Então, Deus não quer punir e não pune. E eu ouvi dizer também, e fiquei contente com isso, que Deus não diz não para ninguém. Tudo Ele diz sim. Porque Ele sabe que nós temos a liberdade de agir e de pensar. Nós temos o livre-arbítrio dentro de nós. Só que as consequências são a responsabilidade de cada um. Ninguém vai pagar por aquilo que não fez ou que o outro fez. Não. Mas se fizermos juntos, vamos pagar juntos. Ah, tem um médico que faz aborto, mas o médico não faz aborto sozinho. Tem uma equipe. A equipe toda vai ser responsabilizada. Toda a equipe vai ser responsabilizada. Em graus diferentes. Mas vão ter que adotar crianças para ressarcir o mal feito. Sendo essa terra provas e expiações, com certeza aqui vai habitar criaturas más, de má índole. É normal. É normal. Eu tenho uma palestra já pronta, que se o Dávila me convidar, ou o Matiola, ou aquela menina ali me convidar, depois ela explica o porquê menina, tá? Fala sobre mundos inferiores e mundos superiores. Nós não somos nem inferior e nem superior, nós somos intermediário. Nós somos criaturas para cumprir provas e expiações e missões. São 3 características: provas, expiações, que são os resgates, e missões. Temos missões. Educação, professor, enfermeiro, médico, advogado, todos temos missões. Pai, mãe, todos temos missões. Até aquela senhorinha que está lá dentro do centro cirúrgico limpando, fazendo a higiene do ambiente para poder fazer uma cirurgia. Ela é super importante, essa senhorinha. Porque se ela não limpar de forma adequada, o doente sai dali morto, com infecção hospitalar. Todos temos muita
muito valor nas nossas vidas. Não existe profissão que desabone, que desonre a pessoa, não. Nosso motorista do ônibus nos leva todo dia para o trabalho. Será que a gente dá bom dia para ele quando a gente entra no ônibus? Dá bom dia para o cobrador que está ali sentadinho, cobrando a passagem? É um irmão nosso. E nós temos que pensar nisso. Então, já encerrando, que o Carlos Dávila já me olhou, com aquele bigodão dele ali, mandando encerrar, nós devemos suportar as maldades com paciência, com resignação, com grandeza de alma. Por quê? Porque elas fazem parte das nossas provas, das nossas expiações e das nossas missões. Indulgência, benevolência, perdão. Benevolência é fazer o bem e somente o bem. Indulgência é desculpar aquele que está errando, porque nós já devemos ter errado também muito e não sabemos se ainda vamos errar. Portanto, não devemos e não podemos julgar, porque quem julga é Deus. Muito obrigado. Muita paz. Uma linda e maravilhosa semana